Esta é a quarta parte, então, da nossa palestra sobre Lilith, e eu peço a você encarecidamente que, se você não assistiu às partes 1, 2 e 3, que você o faça antes de dar prosseguimento neste vídeo. Caso contrário, você vai acabar não conseguindo compreender direito o conteúdo deste vídeo. Bom, nós ficamos então de falar sobre o desenvolvimento de Lilith no Zohar, porque é justamente a base e o fundamento utilizados teologicamente, chamemos assim, pelos grupos cabalistas que falam bastante sobre essa personagem na atualidade, né? E também, obviamente, aqueles grupos que herdaram um pouco do entendimento judaico, do entendimento cabalista, né? O pessoal que já vai para uma linha um pouco mais ocultista ou nova era, ou seja o que for, normalmente parte desse ponto, né? Pode até ser que haja outros desenvolvimentos, não vamos explorá-los aqui, mas o ponto de partida é esse, né? E o ponto de partida onde você tem, na verdade, ponto de partida não, né? Vamos dizer, mas o ponto de consolidação do conceito ele é o Zohar, né? Muito bem, o Zohar ele é uma obra que foi escrita no século XIII, depois da Era Comum, por um camarada chamado Moisés de Leon. Muito embora, né, é verdade que vários cabalistas tentam dizer que, na verdade, o Zohar ele foi escrito por Shimon Bar Yochai, né, ou pelo menos seriam os ensinamentos de Shimon Bar Yochai, que foi um sábio da época do século II. Na realidade, assim, aqui nós trabalhamos com fatos e não com crenças, né? E os fatos não corroboram com esse entendimento, né? A gente sabe que o Zohar ele faz referência a coisas, a conceitos que não existiam antes dessa época, né? Então seria anacrônico atribuí-lo ao século II. A linguagem é outra, né, é uma linguagem já bem mais moderna em uma série de coisas, tenta, né, ele é um pseudepígrafo, né? O Moisés de Leon ele temia que, se ele escrevesse, botasse o nome dele, as pessoas não iriam receber bem a obra. Isso é dito, né, pela esposa e pela filha dele, foi dito, né, após a morte dele. Mas na realidade a gente sabe que ele foi o autor, né? Em alguns momentos essa obra ela tenta trazer uma linguagem um pouco mais arcaica, mas isso é um pouco artificial. Linguistas apontam para isso também, né? Então, assim, não quero ofender ninguém dizendo isso, mas nós vamos nos ater aqui aos fatos. Não vou, obviamente, aqui entrar muito no mérito da questão do Zohar, porque o objetivo aqui é falar de Lilith e não do Zohar, né? Mas o próprio desenvolvimento de Lilith, né, a gente pode perceber que ele não é compatível com os conceitos do século II. Né? As obras que se aproximam aí do século II, a gente viu como é que elas tratam, né? Mas bate direitinho exatamente com o desenvolvimento da personagem na Idade Média, né? E com os conceitos que eram contemporâneos ao Moisés de Leon. Esse é um dos temas, né? É uma das coisas que mostra, né, que o Zohar, na realidade, ele é uma obra posterior. Na verdade, né, a Kabbalah, ela é toda, né, toda não, mas a grande maioria das suas obras são da Idade Média, né, tem influência neoplatonista, né, tem influência gnóstica, etc., mas isso é um outro tema, né? Nada contra se você acredita, se você quer, né, se você tem essa convicção, mas falando mais especificamente sobre né, aqui os fatos, né, e como é que Lilith se desenvolveu, né, a gente pode perceber que o Zohar ele pegou as duas ideias que já eram populares na época. Uma que se tornou popular, seja pelo alfabeto de Ben Sira, como muitos, inclusive eu, né, suspeitam, seja porque o alfabeto de Ben Sira ele retrata um folclore comum na época, corrente na época, e o outro que foi trazido por aqueles dois autores cabalistas. E se você for ver, então, esses dois conceitos eles são meio que opostos, né? Um deles traz Lilith como a primeira esposa de Adão, o outro traz Lilith como sendo a esposa de Samael, né? E tendo sido criada assim.
né? E o que o Zohar fez? O Zohar, então, ele meio que procurou harmonizar as duas coisas, as duas visões, e criar uma visão única, e essa é a visão que impera hoje, tá? Então, para fazer isso, o autor do Zohar, ele coloca Lilith como um espírito feminino invejoso que cobiçou o homem, odiou a mulher e por isso tenta destruir os filhos dos homens, tá? Então, vamos a alguns trechos aqui. Depois que a iluminação da primeira luz foi ocultada, uma casca foi criada de seu cerne e essa casca se espalhou e produziu outra casca. O sagrado, bendito seja ele, a tomou e a trouxe para baixo quando ele criou Adão, de modo a regular este mundo, né? Então a ideia da luz e da casca, né, seria, esse é um conceito cabalista muito comum, falando de algo opaco, né? Algo luminoso e algo opaco, né? Então esse algo opaco, né, surgindo a partir do ocultamento da luz, né? E a partir daí nasceu Lilith. Bom, né, já tentando dar uma sofisticada, né, vamos dizer assim, na mitologia de Lilith. Quando ela viu Eva, que estava ligada às costas de Adão e cuja beleza era como a dos mundos superiores, e quando ela viu sua imagem perfeita, voou de lá e desejou, como no começo, se unir às pequenas faces. Os guardiões dos portões celestiais não permitiram que ela se aproximasse. O sagrado, bendito seja ele, a repreendeu e enviou para as profundezas do mar, e lá ela habitou até que sua esposa, Adão e sua esposa, pecassem, né? Então a ideia aqui vamos dizer assim, né? Lilith, ela está lá nos primórdios da criação, mas ao mesmo tempo Adão, quando ele é criado ligado a Eva, né? E aí a Lilith, ela deseja, né, o Adão, né, mas né, os anjos não teriam permitido, e aí ela foi repreendida e foi lançada nas profundezas do mar, né? Você vê o resquício aqui da lenda, né, do alfabeto de Ben Sira, dela ser afogada no mar onde os egípcios foram afogados, né? Então o sagrado, bendito seja ele, a tirou das profundezas do mar, e ela governa sobre todas as crianças, as pequenas faces da humanidade, que merecem ser punidas por causa dos pecados dos seus pais, né? E aqui é uma coisa meio bizarra, né? Porque curiosa e ao mesmo tempo um tanto quanto bizarra, né? O Zohar, ele traz a Lilith como mãe de demônios gerados com Adão, e que seriam parcialmente homens e parcialmente divinos. Curiosamente, o Zohar, ele traz uma visão que diverge da Bíblia hebraica, né? Porque a Bíblia hebraica diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Está lá em Ezequiel 18:20, né? Mas, de todo modo, Lilith, ela parece estar associada às desgraças ocorridas quando crianças nascem. Então, a ideia provavelmente a seguinte, é que se uma criança, ela nasceu como um feto deformado, um negócio assim, né, e foi abortada, então que seria uma punição pelos pecados dos pais e ela seria filha de Lilith. Então, assim, você repara que o Zohar, ele tenta juntar tudo e criar uma narrativa teológica, tá? E aí diz assim: a fêmea de Samael é chamada de serpente, uma esposa de prostituição, o fim de toda a carne, o fim dos dias. Dois espíritos malignos ligados um ao outro. Ela se veste com adornos como uma prostituta abominável e permanece nos cantos das ruas e estradas para atrair os homens. Quando um tolo se aproxima dela, ela o abraça, ela o beija, ela mistura seu mosto com veneno de serpente. Uma vez, né? Coitadinho do cara, né? O cara ele é que foi, né? O coitado foi seduzido, né? Tão inocente. Uma vez que ele bebeu, ele se desvia na direção dela. Quando ela vê que ele se desviou para ela do caminho da verdade, ela remove todo o adorno que tinha colocado em razão do tolo, né? Muito bem. Então, assim, pessoal, aqui o que você tem na realidade, né, assim, é uma coisa curiosa, né? Por quê? Porque Samael era chamado de o cavaleiro da serpente, né? Quer dizer, Samael, que era o anjo da morte, ele no judaísmo ele não era visto como literalmente a serpente do Éden, né? Mas vamos dizer, ele estaria por trás da serpente do Éden, né?
Então, vamos dizer assim, embora a serpente do Éden, tudo isso é figurativo, é alegórico, né? Mas aí a serpente do Éden já virou a Lilith, né? A Lilith que é vamos dizer assim, né? Ou talvez outra serpente, né? Não dá para ter certeza aqui, mas parece ser, né? Já que a referência que se tem de Samael é como o cavaleiro da serpente, faz sentido aqui, né? Mas aí a ideia, então, é da Lilith como um espírito feminino enganador, né? E assim, se ela foi colocada como a serpente do Éden, que é o que parece dar a entender aqui, então ela já está num papel muito, muito grande, né? Mas repare, né, como o papel dela vai evoluindo, né, ao longo do tempo aí no judaísmo, né? Provavelmente a razão disso é porque Lilith é de fato tão importante, seria estranho, né, que se de fato Lilith é tão importante, seria estranho ela não aparecer nas escrituras, né? Então, talvez o Zohar ele tenha feito isso para colocar de alguma maneira enfiar Lilith lá na Bíblia, né? Assim, na mitologia do Éden, né? Porque seria muito esquisito, né? Um personagem tão importante ele não é citado pela Bíblia. Por que ele não é citado pela Bíblia, né? E aí então ela acaba sendo associada à serpente. Embora para o judaísmo antigo a serpente era uma metáfora para a inclinação ao mal, né? Na realidade, se você pegar as aulas do Éden, né? A ideia de uma serpente no paraíso, ela já existia na mitologia suméria e ela vai sendo reinterpretada, né, por uma série de razões aí, tá? Mas vamos continuar aqui a leitura, né? Vinde ver da profundeza do grande abismo, acima veio uma fêmea, o espírito de todos os espíritos. Ó, olha como ela vai ficando importante, né? O espírito de todos os espíritos. E já explicamos que o nome dela era Lilith, né? Aliás, um parênteses, né? Talvez essa ideia de não mencionar o nome dela, etc., possa vir até dessa ideia, né, de que não é mencionado no Éden, mas é a serpente, como na verdade isso é uma construção muito posterior, mas aí se ela é a serpente, ela está sendo chamada de serpente, nem o nome dela não está sendo dado, então, né, é melhor não falar o nome dela. Talvez venha disso, né? Mas, embora dentre alguns grupos mais supersticiosos, você tem, né, a prática de não dizer para não falar nome para não atrair zica, né? E a Bíblia hebraica não está nem aí para isso, ela cita nome de um monte de divindade o tempo todo, né? Bem como eu tenho até um vídeo sobre isso, né? Tem grupos que falam, não menciona o nome desse deus, daquela deusa, né? E a Bíblia hebraica não está nem aí para os dogmáticos, né? Muito bem. Mas aqui então ele diz o seguinte: e no princípio ela existia com o homem, subsequentemente o sagrado bendito seja ele dividiu Adão e preparou sua fêmea. Quando Lilith viu isso, voou e agora está nas cidades do mar e ainda tem a intenção de ferir a humanidade, né? Então a Lilith já virou, né, já de cobiçar o Adão, ela já virou um bicho que quer vingança da humanidade, né? Assim, né? É a própria satanete, né? O Satanás tem a satanete, né? Assim, já, a meu ver, um negócio desse já não é monoteísmo há muito tempo, né? Desculpem a sinceridade. Quando o sagrado, com todo respeito, né? Porque você pode acreditar no que você quiser. Monoteísmo não é um conceito, né? Não é um termo que aparece na Bíblia, inclusive, né? Quando o sagrado bendito seja ele destruir a Roma iníqua e ela se tornar desolada, ele levantará Lilith e a colocará em suas ruínas e se tornará desolada para sempre. Esse é o sentido de Lilith lá repousará, encontrará seu lugar de repouso. Isaías 34:14. Bom, que acontece? Esaú, né, o patriarca de Edom, é dito que ele era ruivo, né? E aí, a cor vermelha era importante em Roma, né? E existem alguns midrashim, algumas alegorias. Isso não é para ser tomado literalmente. O grande problema do judaísmo, vamos dizer assim, moderno, é que muita coisa que até os antigos diziam que não era para ser tomada literalmente, acabou sendo tomado literalmente. Aí você tem algumas histórias absolutamente bizarras, né? Algumas construções absolutamente bizarras
a partir da literalização indevida de Midrashim, né? Mas assim, o que acontece? Edom, na Bíblia hebraica, é Edom, é a nação de Edom, não é Roma, tá? Mas o povo judeu, por uma associação, né, de Esaú, que era vermelho, com a cor vermelha em Roma, etc., frequentemente, na hora de escrever, como você não vai, né, como é que o povo judeu, sendo oprimido, massacrado por Roma, ia escrever sobre Roma de maneira a não levantar suspeita, tá? O povo judeu já faz isso há muito tempo, né? Na época da revolta dos Macabeus, circulou uma obra chamada o Livro de Judite, vocês podem ler, ele está entre os livros apócrifos, que claramente é escrito em código, né? Ele fala do ano em que Nabucodonosor reinou em Nínive, né? Um judeu que conhecia a história, né, da Babilônia, de Nabucodonosor e da Assíria, porque para eles, né, fez parte da história deles, sabe que Nabucodonosor nunca reinou em Nínive, né? E aí a história se passa numa cidade fictícia chamada Betúlia, né? E aí por aí vai. Então, mas se você pegar e ligar os fatos ali, você vê nitidamente que era, né, essa história, inclusive até hoje você tem resquício dela ser lida em Hanukkah, né? Porque ela serviu como uma narrativa para tentar fomentar o pessoal contra o Império Seleucida. Agora, como é que se ia escrever lá, né, que eram os Seleustas? Né? Eles iam tomar couro se fizessem isso. Então, da mesma maneira, falando dos romanos, né, muitas vezes fazia-se referência, alusão a Edom, a Esaú, etc. Né? Isso não era para ser tomado literalmente, né? Mas acabou virando meio que um hábito na literatura judaica, né, referir-se a Roma por vias de Esaú, né? E aí o Zohar interpreta, então, o texto de Isaías 34:14 como uma referência a Roma, né? E interpreta Lilith de lá como o espírito, né? Assim, isso é uma leitura figurativa, quer dizer, eu quero crer que é uma leitura figurativa, tá, pessoal? Uma leitura homilética, não é para ser, eu não consigo crer que isso, que o Moisés de Leon escreveu isso querendo dizer literalmente, mas com certeza tem muita gente que toma literalmente. Se você tomar como literalmente, é uma exegese bizarra, porque Isaías 34, ele está falando da destruição de Edom mesmo, porque Edom foi lá quando a Babilônia foi para cima de Judá, Edom se aproveitou disso, né? E Edom tomou couro, e Edom foi destruído, profecia dada, profecia cumprida, inclusive. E ali a gente viu que Isaías 34 não é referência a demônio, droga nenhuma, é uma referência a animais. Né? A ideia de Lilith enquanto um demônio a gente viu que já vem de um período posterior, já é pós-exílica. Né? Muito bem. Mas ele faz uma referência, né, a uma mitologia de que havia, né, o Zohar faz uma referência à mitologia de que havia cidades, né, nas profundezas do mar, habitadas por outros seres, possivelmente, né, ou tá falando das cidades costeiras, tá? Não importa, mas nelas Lilith seria uma espécie de rainha, né? E aqui ele, né, é uma liberalidade homilética, né? O problema é que muita gente toma isso como literal, tá? Aí nós temos o seguinte, depois que a serpente, né? Então, repare como a serpente realmente parece ser a serpente do Éden aqui, né? É o que tudo indica. Depois que a serpente se deitou com Eva e lançou toda a sua sujeira sobre ela, ela concebeu Caim, né? Assim, meu... Assim, não... Então, né? Assim, bom, que dizer, né, de uma leitura dessa? Eu não vou falar, né? Daqui em todas as gerações, os malignos do mundo tiram sua origem e a geração de todos os demônios e espíritos aos quais eles devem sua existência com todas as suas características, né? Apesar do Zohar ter feito aqui o primeiro milagre de uma fêmea engravidar outra, desculpa, gente, mas bom,
há uma referência aqui, há uma referência, desculpa, há uma referência ao fato de que a linhagem de Caim seria a linhagem iníqua, né? Assim, existiam midrashim e histórias folclóricas assim, né? Dizendo que essa linhagem, na realidade, seria uma linhagem de pessoas ruins, sem alma, etc, etc, etc. Isso aparece em vários pseudepígrafos, tá? Só que assim, o que acontece? Essa linhagem, né, vamos dizer assim, esse entendimento, ele não é um entendimento bíblico, tá, pessoal? Né? De novo, é um folclore que surgiu durante uma época aí no judaísmo, tá? Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Aí ele diz assim, portanto, os espíritos e demônios são metade como os humanos abaixo e metade como os anjos acima, né? Então, isso é muito explorado em literaturas, de um modo geral, etc. Semelhantemente, quando os outros espíritos foram procriados por Adão, eles também eram dessa natureza, metade vindo de baixo, metade vindo de cima. Aqui você tem um resquício histórico daquela coisa da poluição noturna, né? Se o homem gera semente, então essa semente, né? Essa poluição, né? Quem era a figura que veio na sua imaginação, no sonho, né? Era um demônio, enfim, né? E assim, eu tenho pena de pessoas que vivem apavoradas com essas coisas na realidade de hoje, né? Pessoal, a gente tem que entender isso como superstição, né? Como a simplicidade do discurso daquela época, né? De pessoas que viveram e tinham uma visão de mundo que estava de acordo com o conhecimento deles, né? Eles todos vão para Lilith primeiro e ela os redireciona. Ela sai no mundo em busca de bebês e quando vê bebês humanos, ela se liga a eles buscando matá-los e absorver os espíritos desses bebês humanos. Né? Você repara que assim, a Lilith está virando a Capitã Marvel do mal, né? Assim, ao longo do tempo, né? Você viu, para quem viu Capitã Marvel, né? Eles fizeram uma personagem que ficou tão poderosa que ela só pôde aparecer no Vingadores por minutos, né? Porque senão não tinha como, né? Ela ia acabar com tudo, né? Não tinha ninguém tão poderoso quanto ela no universo Marvel, né? Da Marvel ali, né? Então, a Lilith, ela tá assim, né? Ela já tá ficando, né? Tendo um tamanho absurdo. E isso provavelmente vem do quê, né? Essa ideia vem dos abortos, né? Vem justamente de entender que os fetos abortados poderiam ter vindo de Lilith. De onde vem isso, né? Vem da associação dos demônios femininos lá na Suméria com o nascimento, né? E vem da deformação. Se eles nasciam com asa, era semelhante ao demônio alado, e aí, né? Você consegue ver perfeitamente como a coisa vai num crescendo, né? E por essa razão a Torá adverte as pessoas: santificai-vos e sede santos. É verdade que se um homem é santo durante o ato sexual, não precisa temê-lo, pois então o sagrado, bendito seja ele, convocará os 3 santos anjos que mencionamos, eles protegerão a criança e ela não poderá feri-la, né? Então surge a ideia de Lilith como sendo uma ameaça para bebês, como visto, surgiu de uma interpretação de crianças nascidas defeituosas. Nos tempos antigos, isso era visto como influência de forças espirituais negativas. Quando a gente fala tempos antigos, né, pessoal, tempos nem tão antigos assim, né? Um pouco antes da genética, etc., da medicina moderna, era comum atribuir a coisa de crianças defeituosas a isso, né? O parto humano é uma coisa meio complicada, difícil, etc. Então não era incomum que esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento se desenvolvesse, né? O Zohar oferece a interpretação de que uma criança só está livre de ameaças se a relação sexual for lícita, né? Quer dizer, se um homem santo tem uma relação santa, então nada acontece. Lógico que isso não tem fundamento científico nenhum, né? Haja vista que os bebês podem morrer ou ser portadores de alguma enfermidade, mesmo sendo filhos de casais casados, monogâmicos e íntegros. Quer dizer, isso não se sustenta cientificamente em momento nenhum, mas era a realidade que eles acreditavam naquela época. Tá? Muito bem. Então, se a gente for resumir, tá, se nós formos
fazer um resumo aqui da figura, né, do desenvolvimento de Lilith, tá? Para a gente poder já entrar na conclusão aí do nosso estudo. Ela começa como uma referência, né, isso no desenvolvimento. Ela começa como uma referência a uma classe de demônios femininos, tá? Isso não tem nada a ver com a coruja de Isaías, tá? A coruja da torre. Posteriormente, a figura vai ganhando importância, passando a incorporar várias referências negativas femininas, e assim se tornou gradualmente a figura feminina negativa, a principal figura feminina negativa da demonologia cabalista. Não é à toa que tem gente que fica apavorado com Lilith, né? Olha o quanto ela foi crescendo na mitologia, mas a gente consegue entender o porquê. De um demônio comum herdado da mitologia babilônia, Suméria passou ao status primeiro de mulher de Adão, depois de Samael, o anjo da morte. A visão da Idade Média, construída por volta do século XIII, é a que perdura até hoje dentre aqueles que acreditam na existência desse ser originário da mitologia suméria. Tá? Então, é um personagem da mitologia, um personagem mitológico, não é um personagem existente, real. Tá? Muito bem. Então, você não precisa ter medo de Lilith, não existe Lilith, na verdade. Tá? Vamos à conclusão, então, aqui. Né? É nítido que o demônio feminino denominado Lilith é inexistente na Bíblia hebraica. A única referência ao termo Lilith, que é em Proto-Isaías, se refere a uma espécie de coruja que é nativa no Oriente Médio. Tá? É muito comum, né, como eu falei para vocês, você ter referências a várias subespécies, né, de um determinado gênero nas passagens bíblicas, e ali aquela passagem se refere à destruição, né, de cidades que ficariam desoladas e a partir disso os animais selvagens iriam ocupar. Mesmo dentro da demonologia, o termo Lilith não significou sempre a mesma coisa, apresentando desenvolvimento com o passar do tempo. Lilith se origina na mitologia suméria associada à ambiguidade das mulheres nos tempos antigos, fonte de vida e de morte, a coisa da poluição noturna, do nascimento, né, dos perigos, etc. Em outras palavras, desde sua origem mitológica, estava associada às moléstias que eram vistas como sendo causadas a partir de relacionamentos sexuais. Então, assim, um medo da poluição noturna, ou então o camarada pulava a cerca, ficava com medo, ou então algum neném, né, ou tinha uma doença venérea, ou algum neném nascia defeituoso. Né? Eles achavam que o ser humano, a partir dos seus pecados, teria dado margem para que aqueles demônios aparecessem. Num primeiro momento, na mitologia suméria, os demônios eles não se apoderavam de quem pecasse. Tá? Isso já é um desenvolvimento judaico. Né? Os demônios se apoderavam porque eles se apoderavam. Né? Mas na mitologia, já dentro do judaísmo, isso vai desenvolver e vai chegar no ponto do que? Não, se não tinha proteção, se aconteceu, etc., é porque você pecou e a Lilith foi lá e creu. Né? A partir dessa visão, ainda na mitologia babilônia, Lilith se torna uma prostituta enviada a serviço de Inanna, de Star, para tentar os homens. Né? Existe uma visão disso, né? Embora isso daqui não é tão certo, tá? Isso é um pouco questionado por alguns acadêmicos, né? A relação de Lilith com Inanna. Tá? Mas pode ser que tenha vindo daí o pensamento judaico, ou ele se desenvolveu sozinho. Tá? No judaísmo pós-exílico, que se tornou supersticioso quanto a demônios e afins, Lilith aparece justamente como uma classe de demônios femininos sedutores que desviam os homens e causam defeitos em bebês. Muito provavelmente foi associada à questão dos sonhos eróticos e da consequente poluição noturna e de toda a preocupação com a impureza cerimonial causada nos homens, mesmo contra sua vontade consciente. Na Idade Média, Lilith passa a ter maior destaque. Passa a ter, né? Não a ser. Passa a ter maior destaque. Torna-se a primeira mulher de Adão e, posteriormente, a mulher de Samael, mantendo seus laços com a mitologia babilônia, tendo como principal função seduzir os homens. Ao contrário, todavia, da mitologia babilônia, na mitologia judaica da Idade Média, é o ódio, a inveja de Lilith que a levam a tais atitudes e ela se vinga da humanidade, afligindo suas crianças. A mitologia de Lilith revela o medo por trás da população de que bebês nascidos defeituosos
ou enfermos pudessem estar associados com influências demoníacas e teriam sua origem em infidelidade conjugal e outros tipos de, entre aspas, impurezas cometidas pelos homens que se deixavam seduzir por ela. Né? Então, assim, era aquele negócio, nasceu bebê defeituoso, teve doença venérea, teve alguma coisa assim, o assado, então a culpa é, se deixou seduzir e a Lilith foi lá e creu. Né? Basicamente isso. Tá? Para finalizar, o autor deste estudo deixa apenas uma única passagem da Bíblia hebraica que mostra o quanto ela é filosoficamente incompatível com tais superstições. Tá? Então, assim, a Bíblia hebraica não é compatível com essas ideias. A gente vê isso em Isaías 45, de 5 a 7. Eu sou o eterno, não há nenhum outro. Além de mim, não há Elohim, não há poder espiritual. Eu fortalecerei ainda que você não me tenha admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Isso falando a Ciro da Pérsia, né? Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Então, na Bíblia hebraica, existe uma relação de causalidade diretamente com o Eterno. Tudo está no controle dele. Né? Qualquer relação causal passa pelo Eterno. Não passa por demônio, não passa por nada desse tipo. Tá? Muito bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, dessa palestra, tenha sido útil para vocês. Aqui tem uma bibliografia, a bibliografia que foi utilizada vocês podem ver aqui, né, e aí se alguém precisar pausar para poder pegar alguma referência, né, pode pausar, ou né, para aqueles que auxiliam, né, que apoiam o nosso trabalho também, o PDF está disponível, é só solicitar. Né? Então, espero que tenha sido do agrado de vocês, né? É muita informação, evidentemente, mas obviamente que é algo importante, dado o fato de que é uma personagem que vira e mexe surge dúvida, porque ela adquiriu um status de importância muito grande dentro do judaísmo ao longo do tempo. Né? Muito bem, e se você gosta do nosso trabalho, se você acredita na importância de um estudo acadêmico, de uma coisa bem fundamentada, da gente ir atrás, né, das origens dessas coisas, principalmente, né, combater um pouco a coisa do medo, da superstição, etc., então não deixe de retribuir. Né? Se você aprendeu hoje, então é seu dever, né, evidentemente, retribuir, né, afinal de contas, pratique o retorno, não fique apenas na teoria. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo com qualquer valor. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.